sexo. Porque a Mas eu pessoa casa acredito com a também. outra. Aí chega num ponto do casamento, eu não quero mais ter sexo. Uai, pra que casou então? Mas o Sim. marido tá maltratando. Aí é um outro contexto. Porque eu também prego contra maus tratos, eu prego contra a violência doméstica e prego em relacionamentos violentos. Aí quem tem que fazer a identificação se aquele homem só usa ela pro sexo é ela, Uhum. sabe? Tem um Sim. rapaz aí falando da minha presença no Raul. Meu amigo, cada podcast é um podcast. Eu agora estou aqui no Rafael do Crente Podcast, amém? Se você quer falar sobre o Raul, você vai lá pro Raul. Aqui agora eu estou no Crente Podcast, certo? Então, Sim. cada É. contexto é um contexto. As perguntas que É. me foram feitas lá foram perguntas acerca do que ele queria saber. A gente respeita o apresentador, assim como eu respeito muito o Rafael, certo? Amém. Amém. E isso Amém. aí diz respeito a gente que está aqui agora nessa apresentação. Mas vamos continuar aqui para a gente não perder o fio Vou da meada, porque tem continuar. gente que não vale a pena. Então o sexo no âmbito espiritual, ele é uma renovação de aliança, né, É uma renovação de pastora? aliança. Renovação de aliança. Quando Isso. quando o sexo ele é feito ali no casamento, ele movimenta o mundo espiritual também ali no Exatamente. casal, né? Ele Isso. fortalece ali É a o união vínculo, dos a dois, é o carne. vínculo, né? A carne. Isso. Porque se é só uma só carne, aquilo que me falta está no outro, o que está no outro falta em mim. Há uma Sim, unidade. Porque se somos um só corpo e uma só carne, então há um laço sanguíneo, há uma troca ali. sim. Entendeu? Então, existe também essa questão de a gente cuidar da saúde também, que às vezes Até tem uma pessoa aqui você não se escrevendo, ó. alimenta. Muitas das vezes a mulher, o homem, já perdeu o prazer por conta do tempo juntos. A própria idade onde o corpo já não é mais o melhor de quando se conheceram, mas aí não tem amor, irmão. Porque o corpo faz parte. Eu e você vamos envelhecer. Todos nós vamos envelhecer. Nenhum de nós vamos ficar com a aparência de 20 anos. E se o cara casa com a mulher casa com o homem, sabe que aquele corpo vai deteriorar. E a relação vai mudando. Então é para isso que tem o sexo, para que mantenhamos o desejo e a visão de cada um. Porque Então, imagina, é. Não, pode continuar. imagina, tem muita gente escrevendo besteira aí, tá? Tem o tal de Raimundo que escrevendo bobagem aí, coisa feia que não vale a pena. Imagina, Eu teria como apagar isso. apaga Ah, vou porque apagar isso. coisa de palavrão que diz respeito às outras irmãs que estão aí. Vai. Imagina se a pessoa olha para outra com a convivência e diz: tá envelhecendo. Todos nós vamos envelhecer. Esse foi o plano de Deus sempre. Sim. Então, É. é o que você falou, não houve um renovo naquele casamento. É a renovação da aliança, né? Se faz todos os dias, com atitudes, com palavras. É porque se não houver dos dois lados ali, é, a, é, alimentando a relação, vai esfriar mesmo, não Vai. vai ter, e vai dar brecha para Satanás entrar no casamento ali. Porque o que acontece? Tanto a mulher como o homem passam a mendigar aquilo que é direito, que é a relação sexual. Sim. Só que geralmente isso afeta muito mais o homem do que a mulher. Isso é fato, isso é verdade. Sabe por quê? Muito Porque o bom. homem ele tem uma necessidade sexual maior do que a da mulher. A mulher, a visão sexual dela é através do tratamento. O homem Isso. não. O homem ele é extinto. Então, se Uhum. aquela mulher ela não tem diálogo. E claro que também tem homens que não têm diálogos. Não tem diálogos. Tem homem que não aceita o diálogo. Se a mulher for falar com ele não aceita, ele se sente ofendido, sabe? Ele acha que não tem que ouvir. Mas o homem ele tem que sentar com a esposa e dizer: por que você não quer ter relação sexual comigo? O que está acontecendo? O que eu estou fazendo? Qual é o meu comportamento? O que está de errado? O que eu posso melhorar? E de igual maneira a esposa também. Tem muita Aqui, por, esposa que para de se cuidar também. aqui, por exemplo, ó, tem um irmão aqui dizendo uma coisa interessante aqui, ó. Peraí. Ó, ele falou assim, ó. Eu vivia no mundo traindo minhas parceiras. Sim. Hoje convertido e casado, minha mulher não deseja. Seco, ele falou. Por exemplo, aí, ó. Nesse caso aí, ó, por exemplo,
a gente não sabe o contexto ali que a pessoa vive do casamento, de modo geral. Mas nesse caso aqui, por exemplo, como você falou aí, os homens eles sofrem mais. Aqui, ó, nesse caso aí, ó, ele sofre muito aí. Porque, por exemplo, Porque tem o desejo, a mas tem pior a coisa causa para o conforto. homem é ser rejeitado pela mulher sexualmente. Ah, Porque a entendi. autoafirmação para o homem num casamento, o homem ele pode ser o provedor, ele pode. Mas a pior coisa para um homem é ele ser rejeitado sexualmente. Por quê? A masculinidade dele está colocada em prova. Eu quero pedir para esse Raimundo parar de falar besteira aqui, por favor. Palavrão. Se você quiser, eu vou até bloquear. Não sei se eu bloqueei esse rapaz aqui. Não, eu já bloqueei. Bloqueei, pronto. Porque aqui a gente tá para responder as coisas sérias. Com o maior prazer a gente responde, mas responder palavrão aqui não, tá? É. Então, continuando aí, né, pastora? Então aí. É para o homem, quando ele é rejeitado sexualmente, aí ele começa a ficar agressivo, começa a ter um comportamento diferente. Pior coisa para um homem é a rejeição sexual. Não tem. Porque ele casou com aquela mulher, ele provê aquela mulher, ele sustenta aquela casa, se for o caso, tá? Estou dizendo que são todos os casos. Mas para ele, pelo instinto que ele carrega, porque o homem, ele tem um instinto de caça. O homem, ele não é afetuoso por natureza, tanto é que o homem veio do barro, a mulher veio da carne. Então há uma diferença. O homem, a gente não pode esperar a mulher, não pode esperar do homem o afeto, o ser fofo o tempo todo, porque não é da natureza do homem. O homem, ele é funcional. E aonde que o homem, na grande maioria, ele experimenta o sentimento pelo sexo. É a maneira de É, demonstrar é o sexo para aquela esposa. Então, quando aquela e mulher é ela um. rejeita ele vai caçar Uhum, em outro lugar. sim. É porque o desejo. Tem homens que têm um desejo muito mais forte. Quando vem, ele é forte. Tem outros homens que é um pouquinho mais. Ele consegue controlar um pouquinho mais. Mas quando vem esse desejo no homem, ele é forte, ele é instantâneo, ele é rápido. É, Então ele vai ter aquele desejo forte, né? A mulher não, a mulher precisa ser ali alimentada, né? Precisa de uma coisa melhor. O ser homem não, regada, o homem às tratada. vezes ele nem tá pensando em nada e o próprio organismo do homem ele já Isso. desperta, porque é o natural dele É, disso aí, não isso é aí. verdade? É, Então exige tanto dos dois lados entender a genética de cada um também, né? E isso. o psicológico de como despertar o desejo de cada um. Porque Isso. senão, né, se ficar um esperando pelo outro, você viu o casal que fica esperando um pelo outro, né? Sim. Aí Não não dá em dá, né? nada. Que daí o homem, mesmo com o desejo, ele tem que ativar na mulher, né? Para É, usar e essa o cara também, estratégia. que todo dia quer ter uma relação com a mulher tá negando, 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 uma hora ele vai. Pô, peraí, tô sempre sendo rejeitado. Acho que ele passa a achar que tá um incômodo. É. E é horrível isso aí, hein? Olha, tem uma pergunta aqui, ó, da irmã É, da é, El. Irmã, o laço de alma é a aliança espiritual após o ato sexual? Eles se renovam, certo? Só que é. quando eles se separam, pode ser cortado no espiritual? Pode. Tem pessoas que você vai ter uma única relação sexual com ela e você vai ficar enlaçado de alma com ela. E talvez, se você não souber a ferramenta certa de cortar esse laço de alma, você vai ter todas as relações que você tiver, você não vai conseguir se desconectar Meu daquela Deus, pessoa que você se relacionou sexualmente. não, voltou. Tinha travado aqui, mas voltou. Voltou? Voltou. Ó, a irmã escreveu assim, ó. Eu fui casada, meu ex não olhava na minha cara, era grosso, só criticava e me procurava para ter relação. Essa mulher não vai querer ter relação com esse homem, porque é o cara que só procura ela pro sexo e não sabe tratar ela. Aí esse pra mim é um casamento fracassado, porque se o cara é grosso, não escuta, trata a mulher igual um objeto, como é que essa mulher vai querer ter relação sexual com ele? Então, Esse não ó, é o cara que está interessado em ter um casamento. Esse é o cara que está interessado em ter uma convivência. E quando ele tem a necessidade, ele vai lá e usa aquela mulher. Porque também tem disso. Não é porque você mora na mesma casa com alguém,
Amém? Não é porque você mora na mesma casa com alguém que você tem um casamento. Até porque a Bíblia diz: aquilo que Deus uniu, que o homem não separe. Nem toda convivência é unida por Deus. É. O santo Romão aqui tá dizendo, ó, sou marido de um casamento morto. Olha Meu que triste. Deus. Aí é puxado, não. Quantas pessoas vivendo nessa situação, né? Muito. O marido, São porque daí milhões. chega uma hora que você fala assim, o casamento, fala assim, deixa a gente que tá e vai vivendo, né? Isso. Vai vivendo, às vezes pelos bens Vai materiais, empurrando com a pelos barriga pela filhos, convivência. vai empurrando. A pessoa acha que ela não vai conseguir ser feliz fora daquela dependência aos maus tratos. Porque ser rejeitado é um maus tratos. Porque, assim, se você tem um casamento com alguém que você ama, você vai sentar e vai dizer assim: olha, vamos melhorar. O que eu posso fazer? O que você pode fazer? Isso é um casamento. É a gente enxergar o que está errado e sentar para acertar e abrir mão do que tem que ser aberto. Mas tem pessoas que o diabo amarrou elas numa relação que nem relação sexual tem mais. A pessoa fica presa ali, comendo na mão da outra, sem ter uma relação legal, mas está ali presa. Sim. É porque no caso desse casamento morto, que nem ele tá citando aqui, vai ter que exigir uma decisão, né? Se Esforço. quer mudar, vai ter que exigir uma decisão ou dos dois em conjunto, ou de um para tentar ali Brigar no mundo espiritual e mudar comportamento para e fazer aquilo acontecer. é verdade. Porque Entendeu? eu acredito, por exemplo, porque aqui é um irmão, é um homem que está falando aqui, Santo Romão. Eu acredito assim, o homem, ele é autoridade espiritual, né, pastor? Isso. E eu acredito fortemente que o homem, ele tem uma autoridade muito grande no mundo espiritual para mudar qualquer situação no casamento dele. Eu também. Ele avalia antes, ele primeiro, entra num propósito de oração, de jejum, de busca, avalia ele primeiro, vê o que ele precisa mudar. Ele se consertando, tendo comunhão com Deus, ele pode orar a Deus e ore especificamente pelo seu casamento. E eu tenho certeza que Deus ele pode mudar. Às vezes a mulher é difícil, rapaz. Você pega uma mulher difícil, uma mulher problemática, Rixosa, né? um homem que Mulher está ali com rixosa. Deus, ele bota o joelho no chão, fala assim, Deus, minha esposa é assim, fala assim, eu tô diante do Senhor, bota na mão de Deus para você ver se não muda alguma coisa. Muda. Vê se Deus não vai começar a dar sonho para ela, vai começar a incomodar aqui, incomodar ali, porque o homem ele é o cabeça, né? Só que aí o homem é o cabeça, mas daí fica assim, tipo, né? Eu acho que muita coisa o homem pode mesmo se mover no mundo espiritual também, né? Né, pastor? Eu acho que a gente tem que ver qual é a maneira que as pessoas se relacionam. Porque, ó, eu tô vendo várias mulheres dizendo que o homem só usa ela como objeto. Será que as pessoas elas se relacionam achando que casamento é isso? É um tratar o outro mal e de vez em quando o homem vai lá e usa aquela mulher? A gente precisa entender o que as pessoas têm como formato de casamento. Porque casamento é unidade. Casamento é ser uma só carne. Eu não vou machucar minha própria carne. E se eu sou uma carne com a outra pessoa, eu não vou me ferir porque eu estou ferindo aquela pessoa. E o que eu tiver que abrir mão, eu vou abrir mão. O que eu tiver que fazer para mudar, eu vou fazer para mudar. A Marília tá dizendo assim: meu marido, o diálogo só favorece a ele mesmo na intimidade. Hum. Só busca o seu próprio prazer como se fosse um objeto. Aí é o que você falou. Aí, Então ó. é muito difícil, porque a gente atende milhões de pessoas e na sua grande maioria é assim. E aonde que está o erro, Rafael? Primeiro, essa pessoa não teve toda essa conversação antes de casar. E outras pessoas mudam também. E essa pessoa que é cristã, amém? O outro perguntou aqui, isso aqui eu queria responder. Casamento para crente e a mulher ser submissa. Tá errado? Já vou responder isso já. Isso aí é uma coisa importante da gente responder. Só que se essa mulher não verificou esse homem antes, não deixa, as pessoas deixam sinais, eu acho.
Então, agora ela vai ter que pagar o preço dela na oração. Ela vai ter que se santificar, como você falou, ela vai ter que buscar em Deus, ela vai ter que viver uma vida de renúncia para Deus mudar a vida daquele homem. Quem vai mudar a vida daquele homem é Deus. Sim. Entendeu? Porque se o cara só usa ela sexualmente, se não dá uma atenção. Aí, tá vendo? Ela escreveu, a minha amiga Marília. Sim, ele deu sinais. Às vezes a gente não vê os sinais pelo sentimento. Eu quero casar, eu quero ter uma vida. E aí, o recado é hoje. As pessoas dão sinais. A gente precisa avalizar os sinais para a gente não se envolver afetivamente com alguém e depois estar lascado. Porque depois que está casado vivendo na mesma casa, é mais complicado. É verdade. Então, é por isso que existe o namoro, existe o noivado, que é para a gente identificar quem são as pessoas. E nesse período a gente está em oração, estudando as pessoas, identificando quem são as pessoas. Deixa eu só achar aqui, acho que não tem como carregar aqui. Entendeu? Sim. Tem a pergunta que a moça fez para você, que é o Túlio César. Casamento para crente e mulher ser submissa, tá errado? Não. O que acontece? As mulheres, de uns anos para cá, elas passaram a ser submissas, tá? Elas passaram a ser submissas, elas passaram a ser moralistas e perdemos a visão do plano de Deus sobre a mulher, tá? Deus nos fez um sexo mais frágil, a nossa matéria, ela é mais fragilizada. A nossa matéria é mais fragilizada do que a do homem. Nisso que as mulheres estão se tornando posicionadas, além do que deveriam, os homens parecem que estão ficando mais fracos. Os papéis estão se invertendo. Agora, o que o irmão chama de submissão, eu chamo de união. Porque Deus nos fez adjutoras. Do hebraico, a palavra mulher significa socorro. Se você fazer um estudo sistêmico, ela socorre aquele homem. Ela dá estrutura para aquele homem. Então, ela caminha do lado daquele homem, estruturando aquele homem. Então, o que nós temos que dizer agora em relação a isso? A submissão é uma proposta de Deus. Não é ser submissa a apanhar, ser submissa a ser traída, vamos ser bem claros. Não é ser submissa a maus tratos. A submissão, ela vem através de um diálogo e do entendimento. Mas a mulher também ela é uma adjutora. E a adjutora também ela é contrapositora. Ela chega, ela diz o que o homem precisa ouvir. Claro que com muito carinho, com muito respeito, com muito afeto. Mas ela, sim, ela é submissa ao seu marido, sim. É até mesmo que a mulher tem uma sensibilidade espiritual muito grande, né? Isso. O marido tá ali fazendo, executando, e às vezes Deus fala com a mulher ali e ela transmite a mensagem. Não é só porque o homem é o cabeça que Deus também não pode falar com a mulher também. Não, Às vezes Deus pode usar a mulher também para uma poder coisa não tem fazer, nada a né? ver com a Crescer. outra. Mas quando Isso. ele pergunta sobre submissão, o feminismo tirou de nós a visão do sexo frágil. E, sinceramente, eu não acho bom, porque a mulher continua sendo sexo frágil. O homem tem que abrir a porta do carro, sim. O homem tem que segurar as compras do mercado, sim. O homem, ele afetivamente, ele tem o poder de cuidar daquela casa, daquela família. E a mulher é contrapositora, é aquela mulher que chega, fala o que ninguém vai falar, que só na intimidade ele vai ouvir. É assim. O Maurício está perguntando assim, ó, eu amo a minha esposa, temos um relacionamento maravilhoso e com meus filhos também, mas não entendo por que a gente não rompe na vida financeira. Bom, tem que ver